Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa Academia do Sol. Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso webinar sobre o nosso Orçamento Solar Express. O que seria esse webinar desse Orçamento Solar Express? Bom, nesse webinar eu vou mostrar para vocês como dimensionar um sistema fotovoltaico. Eu vou contar para vocês um pouco sobre o mercado de energia solar, quais as informações que a gente precisa para realizar um dimensionamento de fato de um sistema de energia solar e vou mostrar para vocês o que a gente precisa ter de qualidade em uma proposta e a velocidade que a gente precisa ter de uma proposta para a gente conseguir atingir o máximo de clientes que a gente precisa para poder fechar negócio. Então, para isso eu vou mostrar para vocês a nossa plataforma da Academia do Sol, que é a plataforma de dimensionamento que a gente utiliza. Então, vou mostrar para vocês um passo a passo para vocês entenderem bem como é que é um dimensionamento de energia solar fotovoltaica e vou mostrar para vocês depois a plataforma que vai te dar agilidade, velocidade, para você conseguir fazer o máximo de propostas possíveis e atingir o máximo de clientes possíveis para fechar mais negócios. Então, vamos começar. Primeiramente, eu vou passar para vocês como é que vai ser, a dinâmica aqui do nosso bate-papo aqui, desse webinar. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o começo do Energia Solar Fotovoltaica, tanto o começo da minha trajetória, da trajetória da nossa empresa, da Academia do Sol, alguns cases de alguns alunos nossos também. Vou mostrar para vocês o caminho solar, que é como é que funciona, todo o fluxo ali, para você conseguir atingir uma proposta, conseguir receber uma fatura de energia, enfim, como conseguir realizar um orçamento. As ferramentas que a gente vai precisar utilizar para obter informações que vão ser necessárias para fazer o dimensionamento de energia solar e como conseguir os primeiros clientes, como que a gente atinge os primeiros clientes, como que é a abordagem, o que a gente precisa fazer para ter os nossos primeiros clientes e conseguir fechar os nossos primeiros negócios. Depois a gente vai entrar um pouco mais na fatura e no dimensionamento do sistema. Então, quando a gente conseguir já a fatura de energia, como que a gente faz a leitura dela, onde a gente extrai os dados da fatura, como que a gente faz um dimensionamento preciso, como que a gente faz o nosso orçamento, uma proposta matadora, que é uma proposta que vai realmente atingir o seu cliente e conseguir fechar negócio. E, no final, lá para o terceiro bloco, eu vou falar sobre o método Express, sobre o funil solar, sobre o orçamento Express. Eu vou fazer um pequeno anúncio para vocês, e um bônus especial para vocês, tá bom? Então, vamos começar aqui o webinar. Bom, primeiramente eu vou falar um pouco sobre mim. Me chamo Gabriel Garcia, Para quem não me conhece, estou aqui já na nossa empresa, na Academia do Sol, desde 2019, na Academia do Sol, e no mercado de energia solar desde 2015. Bom, eu atuo no mercado de energia desde 2011, onde eu trabalhava em projetos de subestações de energia. Para quem não conhece, a subestação de energia é aquele local onde recebe a energia das geradoras, Então você tem as geradoras de energia, hidrelétricas, termoelétricas, até mesmo as fotovoltaicas, eólicas. A geração ela vai através da linha de transmissão e entram nas subestações, Dali vai para a distribuição da energia. Então eu trabalhava em projetos de subestações de energia mesmo, tá? 2015 eu comecei a atuar no mercado fotovoltaico, então há 7 anos eu estou no mercado fotovoltaico. Fundei, junto com meus outros 3 sócios iniciais, a Get Power, o Vitor, o Rodrigo e o Augusto. Hoje a gente tem mais o sócio, o Léo. Então, a gente fundou a Get Power em 2018, tá? Início lá de 2018. E, desde então, começamos uma trajetória no mercado fotovoltaico de fato. E aí, em 2019, fundamos a Academia do Sol, que é o nosso braço de educação de energia solar, que é onde a gente consegue atingir as pessoas, onde a gente consegue impactar a vida das pessoas de fato, na parte de educação. Então, formar profissionais, formar pessoas que tenham capacidade de executar projetos, que tenham capacidade de vender projetos e que consigam entrar no mercado fotovoltaico, que é um mercado que todo mundo já sabe que cresce exponencialmente há muitos anos, tá? Bom, falando um pouco sobre aqui o meu dia a dia, Eu hoje lidero a área de engenharia aqui da empresa, além também da Academia do Sol, Eu estou aqui também como professor aqui de vocês, dando um pouco de conhecimento, trazendo um pouco de conhecimento para vocês. E também atuo na engenharia aqui da Get Power. Lá dentro a gente trabalha dentro da área de dimensionamento, da área de projetos, da área de execução e da área também de sucesso do cliente também que está envolvido na engenharia. Então a gente presta também o suporte para o cliente, tá? Hoje a gente tem mais de 700 projetos já instalados, tá? Dentro da Get Power. Já temos mais de 8 megawatts instalados também, tá? Dentro dos projetos todos que nós já instalamos. Atuamos na geração distribuída, E estou aqui para passar um pouco dessa bagagem toda que eu já consegui dentro dessa trajetória, beleza? Bom, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é se você já vendeu um sistema fotovoltaico.
ou se você já instalou, né, um sistema fotovoltaico. Todo mundo sabe, cara, que o começo é muito difícil. Eu já tive no começo, e na época que eu comecei era um pouco mais difícil do que hoje, tinha bem menos informações, né? Então, conseguir o primeiro cliente é um desafio para todo mundo. A gente sabe que vender o produto no começo é um pouco difícil pela pouca vivência que ainda temos, né? Pela dinâmica que é o mercado, né? Então, tem muitos concorrentes, então a gente precisa atravessar um caminho ali, né? Trilhar um caminho para começar a vender um produto. Então, a Academia do Sol ela veio com esse intuito, né, de ajudar vocês, tanto na área de vendas, quanto na área de projetos, quanto na área de execução de projetos. Então, o nosso intuito é fazer que vocês se alavanquem, que vocês consigam vender o produto da energia solar fotovoltaica, que é um produto excelente. Então, eu acredito que vocês conseguirão atingir o cliente, conseguirão fazer a sua venda. Então, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Aqui eu vou falar um pouco sobre os cases, né, que a gente tem de alunos nossos, né? Tivemos aqui vários alunos já com instalações, né, inúmeros, a gente tem uma quantidade enorme de alunos, né, dentro da Academia do Sol. Alguns compartilham com a gente também as instalações, compartilham as conquistas deles com a gente. Dentro da nossa comunidade a gente troca informações, troca fotos de instalações, trocam dúvidas também, ajuda todo mundo lá dentro, tá? É também uma coisa bem legal que existe na Academia do Sol. Aqui algumas instalações, igual eu falei com vocês, a gente tem inúmeras aí, tem uns cases bem legais aí de instalações do pessoal. Tem um case aí do Flávio, né, que é um aluno nosso lá, famoso lá da Bahia, que comercializou já um sistema aí de mais de 4 milhões, foi um sistema enorme que ele vendeu logo no começo, quando ele tinha finalizado o curso. Aí, a gente ficou extremamente feliz, né, de ter um impacto tão grande assim já no começo, ele já conseguiu vender um produto dessa magnitude, né? Tem aí uma foto da usina que ele fez, a instalação lá na Bahia, ficou coisa de louco, ficou coisa linda mesmo a instalação dele. Mais uma vez aqui os parabéns para ele, né? A gente tem um prazer enorme de mostrar isso aqui também. E eu quero falar um pouco agora sobre o começo, né, do mercado, né? O começo lá do fotovoltaico, né? Para vocês entenderem onde vocês estão sendo inseridos, né? Qual que é o mercado que vocês estão sendo inseridos. Então, eu tenho bastante propriedade para falar sobre o começo do mercado de energia solar, porque eu estava lá. Então, quando a ANEEL regulou, né, a norma, a resolução 482, que foi a resolução que deu realmente um impulso enorme na geração distribuída, que é quando ela possibilitou, né, a injeção de créditos na rede, todo esse mercado que existe foi todo possibilitado pelo início, né, pela resolução 482, que foi publicada em 2015. Foi lá exatamente quando eu comecei, né, a trabalhar, né, de fato na área de energia solar fotovoltaica. Então, aqui eu tenho um pequeno infográfico aqui mostrando como é o crescimento, né, do mercado de energia solar fotovoltaica no Brasil. Então, vocês podem ver ali que em 2015 a gente tinha cerca de 2.000 instalações só fotovoltaicas no país todo. Então, 2.000 instalações é um número muito baixo, né, para os números que a gente atingiu hoje já. Lá em 2015 era realmente, estava engatinhando, começando mesmo o mercado. Aí vocês percebem que a curva foi sendo exponencial mesmo. Então, de 2018 mesmo, ali onde começou a Get Power, né? Eu comecei em uma outra empresa, em 2018 a gente começou a Get Power. Você pode ver que o mercado começou a evoluir de forma exponencial mesmo. E hoje a gente já tem mais de 1,2 milhões de instalações fotovoltaicas. Eu estava falando de 2.000 em 2015 e eu estou falando de 1,2 milhões de instalações fotovoltaicas no Brasil. Então, e a gente sabe que a gente tem mais de 80 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Então, o mercado ainda assim é enorme, é um mercado infinito para o mercado de energia solar fotovoltaica, dando as condições climáticas que a gente ainda tem no Brasil, que são extremamente favoráveis também, tá? Então, estamos aí atingindo essa marca incrível já. Esse dado aqui é de junho de 2022, né? Foi a Greener que fornece, que a Greener é uma instituição de dados do mercado fotovoltaico, é uma instituição bem reconhecida. Então ela trouxe esses dados recentes aí do meio do ano, que a gente já tinha atingido mais de 1,2 milhões de unidades consumidoras com instalações fotovoltaicas no Brasil todo, tá bom? Aqui falando um pouco sobre o impacto financeiro que a gente tem no mercado de energia solar, essa notícia da Exame, né, que é uma renomada também instituição financeira aí, de informação, né, financeira que a gente tem no Brasil, que ela traz aqui que a gente já conseguiu atingir mais de 78 bilhões de reais em investimentos dentro do mercado de energia solar.
Então, para vocês entenderem o quão grande é o impacto financeiro também que traz isso. Então, acho que é mais do que justo, mais do que válido ter opções de entrada nesse mercado, né? Então, é um mercado que tem ainda muita magnitude para crescer e é um mercado que gira muito dinheiro. Então, existe muita oportunidade, existe oportunidade para todo mundo estar dentro. É por isso que é importante todo mundo se capacitar e todo mundo ter as melhores ferramentas nas mãos para poder atingir o máximo de clientes possíveis, tá? Aqui falando um pouco agora sobre o funil de venda da energia solar fotovoltaica. Então, como que começa, né? Como que a gente desenha todo o funil de entrada, né, de um cliente até você atingir o final, né, para você conseguir fechar o contrato. Então, primeiramente é feita a prospecção do cliente. Então, existem inúmeras formas de prospectar clientes, né? Então, quando você prospecta um cliente, você traz ele para o início, né, para a base do seu funil, né, de entrada lá do seu CRM, né, da sua plataforma de gerenciamento de clientes. Então, você vai trazer ele para o início lá da sua base e vai começar a trabalhar esse cliente. Então, a primeira coisa que você vai obter do seu cliente é a fatura de energia, porque sem ela você não consegue dimensionar, né? Então, você vai precisar ter essa fatura de energia dele, depois você vai dimensionar o sistema dele. Então, com a fatura de energia a gente já consegue ter informações que a gente precisa para fazer o primeiro dimensionamento. Então, a gente vai dimensionar, né, esse primeiro sistema para ele, vai ter uma proposta em mãos e aí a gente vai começar a negociação. Então, vai negociar com o cliente, vai fazer visitas, vai entender como é a instalação e aí sim a gente vai obter o nosso contrato, né? Então, a gente vai fechar o contrato com esse cliente e vai iniciar o projeto dele, vai iniciar o projeto de homologação do sistema, vai homologar o sistema, vai fazer a instalação desse cliente e, enfim, ter o sucesso do cliente, que é o sistema gerando energia de forma perfeita. Tá? Então, basicamente, é dessa forma que funciona um funil de vendas, né, e um funil de instalações, né, e um funil de energia solar, de um sistema de energia solar fotovoltaica comercializado. Então, é dessa forma que ele é trabalhado e não tem como fugir disso. Não existe outra forma de você seguir um fluxo na energia solar fotovoltaica que não seja esse. Tá? Então, o que você precisa, né, para ter sucesso na sua trajetória de energia solar fotovoltaica? Então, primeiro você precisa de pessoas interessadas, né? Então, 100 pessoas interessadas, e é o que a gente mais tem hoje no Brasil, são pessoas interessadas em economizar energia. Então, é uma gama infinita aí de clientes, né, que a gente tem de possíveis clientes dentro do Brasil. Ainda mais com a fatura de energia cara do jeito que é aqui no Brasil, as bandeiras de escassez hídricas que a gente tem todo ano. Sempre tem estiagem, sempre tem problema de abastecimento de energia por conta das fontes hidrelétricas que a gente tem. Aí tem que ligar as termoelétricas e aí começam aquelas adicionais de bandeira, né? As faturas vão ficando mais caras ainda. Então, o que não falta são pessoas interessadas em ter um sistema de geração de energia solar na sua casa, no seu comércio, para economizar energia, né? E economizar bufunfa, né? No final das contas. Então, o que importa no final, né? Além do impacto ambiental que existe no fotovoltaico, é a economia, que é absurda. Então, o que não falta são pessoas interessadas aí dentro do mercado. Depois, você vai precisar de uma plataforma de dimensionamento, né? Você precisa de uma forma de dimensionar o seu sistema de forma ágil, de forma que você não perca tempo fazendo cálculo na mão ali, né? Eu vou ensinar para vocês como é o cálculo, vocês vão ver que se vocês forem fazer isso na mão, vocês vão gastar muito tempo e não é uma forma inteligente de fazer isso. Você precisa de agilidade para você não perder negócio, porque tempo nada mais é do que dinheiro, né? Realmente. Então, se você tem lá 20 clientes interessados, se você for fazer dimensionamento na mão para cada um deles, você vai perder uma infinidade de tempo que você poderia estar prospectando mais clientes ainda. Então, você precisa de agilidade para dimensionar. Você vai precisar de uma proposta comercial bem feita, uma proposta comercial bonita. Não adianta vir com aquelas propostas comerciais lá feitas em planilha de Excel, feita no Word, cheia de texto, que o cliente vai olhar aquilo lá e vai falar assim, meu Deus do céu, o que está escrito aqui? Às vezes o cara não consegue nem achar a potência do sistema, não consegue achar o preço de tanta informação que tem ali que não é relevante. Então, precisa de uma proposta comercial muito bem feita para você impactar o cliente, primeiramente, na área visual e, segundo, com a informação que interessa para ele. Então, precisa de uma proposta comercial bem feita. Quarto, precisa de fornecedores de equipamentos. Então, hoje no Brasil você tem inúmeros distribuidores de material. É claro que é importante buscar os distribuidores de credibilidade, porque existem muito picareta aí no Brasil. Gente que vende sistema hoje para te entregar daqui 5 meses, 6 meses, e o seu cliente vai ficar esperando 6 meses, às vezes é o tempo às vezes de virar a lei, da lei mudar e de você perder às vezes uma economia interessante para o cliente agora. Então, você precisa de ter distribuidores, né, de material de credibilidade. A gente tem uma infinidade aí no Brasil,
A gente não está aqui para amarrar fornecedores, se existe, você tem Forte Leve Solar, você tem Fotos, você tem Aldo, você tem Nexon, você tem a Renovige, você tem inúmeras aí distribuidoras. A gente pode passar aí no final uma lista de fornecedores para todo mundo, a gente não está aqui para amarrar fornecedor. Então, o que você precisa também é de ter esses contatos, né, com as distribuidoras para você ter como dimensionar e como ter o valor do material para você colocar na sua proposta. Você vai precisar também de mão de obra. Mão de obra, como eu disse, como o mercado cresceu dessa forma que vocês viram aqui, o que não falta são pessoas instaladoras, né? Existem inúmeros instaladores de energia solar fotovoltaica. Se você for trabalhar com instalação, você também tem uma baita oportunidade aí, que existem muitas empresas que contratam a mão de obra terceirizada. E também para quem vai terceirizar, também existem muitas empresas boas aí de instalação. É muito importante também procurar pessoas capacitadas, né, que façam instalações bem feitas, porque uma instalação bem feita gera cliente satisfeito, que gera indicação, que vocês vão ver que é uma das principais fontes de fechamento de negócio também. Tá? Então, mão de obra também é muito necessária e você precisa de precificar também essa mão de obra para você ter um orçamento no final, né? E, em sexto lugar, você vai precisar de um projeto homologado na concessionária. Então, se você não for engenheiro eletricista e não for projetista, você vai precisar de contratar também uma pessoa que faça esse projeto para você. Também tem um mercado enorme aí, dentro da nossa comunidade a gente tem tanto mão de obra quanto pessoas que fazem projetos, né, que fazem homologação também dos sistemas fotovoltaicos. Porque sem homologar o sistema você não consegue ligar ele na rede, você não consegue injetar crédito e você não vai conseguir obter os benefícios que a energia solar fotovoltaica traz de economia para o cliente. Tá? Então precisa homologar o sistema invariavelmente, sempre vai precisar homologar, tá bom? Bom, falando agora um pouco sobre o funil, né? Como funciona, né, aquele funil solar que eu tinha falado com vocês inicialmente. Então você vai precisar encher muito o início do funil, porque vocês vão ver que a conversão lá no final é um pouco mais ajustada. Então você precisa primeiro entender como é a abordagem do seu cliente, né? A inicial abordagem que você vai ter com o cliente. Aí, como está escrito aqui muitos já vão desistir de primeira, até mesmo você, ou até mesmo você já irá desqualificá-lo. Ou seja, vão aparecer muitas pessoas, né, muitos clientes, ou aliás, que não são clientes ainda, né, que nem querem ser, que são muitos curiosos, né? Hoje até que o mercado já deu uma amadurecida com relação a isso. Há uns anos atrás tinha muita gente curiosa, interessada em saber especular valor, né? Entender como estava o valor do sistema, e ficavam ligando, pedindo orçamento só para entender quanto que era o valor e desistiam rápido, né? Porque não procuravam saber mais ou menos a faixa de valor. Como hoje o mercado já está muito difundido, as pessoas já conhecem o valor do sistema solar fotovoltaico, já sabem como é a faixa de preço, já tem uma noção muito melhor disso. Então eles não vão se surpreender tanto quanto antigamente se surpreendiam com o valor. Apesar do retorno do investimento ser uma coisa absurda também de boa. Mas, como a gente sabe, né, o valor ele impacta de primeiro visual, né? É a primeira coisa que a pessoa vai olhar, vai ser o valor. Então, se ela vê um valor um pouco alto, ela já vai se sentir um pouco ressabiada. Mas depois que você explicar para ela que existe um retorno financeiro, que existe um benefício muito grande dentro daquilo, ela vai começar a entender que aquilo realmente faz sentido para ela. Então, a primeira coisa que você vai fazer vai ser a abordagem. Então, você vai lidar com muita gente curiosa e você também já vai desqualificar muita gente que você vai ver que está ali só querendo especular ou que não é realmente interessante para você. A gente tem que saber também esse ponto de você soltar logo o cliente para você não perder tempo com uma coisa que vai te gastar tempo ali à toa, tá bom? Depois, você vai obter a conta de energia do cliente. Então, você abordou ele, qualificou ele, né, entendeu que o cliente realmente é um cliente potencial, você vai pedir para ele a fatura de energia, porque lá dentro da fatura de energia, vocês vão ver ali mais para frente, que ali você vai obter muitas informações que são necessárias para o dimensionamento. Desde consumo, né, que é onde a gente pega a base do nosso orçamento, né, que é onde a gente entende qual que é o consumo do cliente para a gente saber qual que é a geração, desde endereço para saber fator de radiação, vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente, mas existem muitas informações importantíssimas na fatura de energia que a gente precisa. Então, a fatura de energia ela é muito importante. Se você não tiver fatura de energia, você pode obter às vezes uma média de consumo do cliente. Você pode ter já um cliente que já tem uma proposta de uma outra pessoa, de um concorrente, né? E aí ele quer já uma proposta baseada dentro daquela proposta que ele já tem. Então, você já vai ter uma base de potência, né, que você precisa dimensionar para o cliente. Mas a conta de energia realmente é a base para o orçamento para a energia solar fotovoltaica, beleza? Depois da conta de energia, a gente vai fazer o dimensionamento do sistema. Então, a gente vai pegar a fatura de energia, vai pegar as informações e vai começar a dimensionar o sistema para apresentar a proposta para o nosso cliente,
que é o que ele quer. Ele está ansioso para receber isso. Então você tem que, agilidade. Você precisa ser rápido, precisa dimensionar rápido para poder entregar uma proposta o mais rápido possível para ele não ficar esperando muito e às vezes fechar com outro concorrente porque você demorou para entregar a proposta para ele. Então, agilidade é muito importante também. E depois disso tudo, você vai começar a negociar. Você vai entregar a proposta para ele, vai negociar esse cliente, ele vai te pedir desconto, você vai começar a mudar o projeto, vai para lá, vai para cá, vai fazer algumas revisões e você vai ter que dimensionar de novo. Então, é aquela coisa que eu falei com vocês. A forma de dimensionar, a agilidade para dimensionar é muito importante porque essa negociação ela tem que ser rápida às vezes, né? Então, se o cliente pedir um desconto, você precisa ir rápido lá, mudar preço, mudar margem, mudar não sei o quê, mudar às vezes o material. Então, isso tudo tem que ser muito ágil. Você não pode perder muito tempo com isso, tá? E aí, no final de tudo, você vai ter os seus clientes. Então, vai ter o cliente na sua mão e vai começar a iniciar o seu projeto fotovoltaico. E aí, vai partir para a parte de homologação, instalação e geração do cliente, beleza? Então, é assim que funciona, né? Realmente um funil, né? Ele é realmente um funil. Você tem que encher lá em cima, né? Para você começar a sair com os seus clientes. Então, quanto mais você enche lá na sua base, maior possibilidade que você vai ter de ter clientes com contrato fechado, beleza? Então, como iniciar uma prospecção, né? Então, eu falei lá como que eu vou encher a base. Então, como é que eu vou conseguir esse monte de cliente que eu estou falando aqui? Bom, a dica que eu dou, cara, é a dica que a gente fez lá no começo, tá? A gente iniciou lá achando que, bater de porta em porta, às vezes com panfleto, não sei o quê, às vezes ir em bairros de área nobre da cidade e resolver nosso problema. Mas a gente viu que não é muito bem assim que resolve as coisas. Então, a dica que eu dou é a gente começar com pessoas próximas. Todo mundo tem lá um tio, um amigo, um primo, alguém que tem uma casa, que tem um telhado disponível, que queira economizar energia, que está interessado em energia solar. E aí você vai começar a atingir essa base. Primeiro, pessoas próximas, pessoas ali que estão no seu ciclo de amizade ou ciclos próximos, de amigos próximos, para você começar a prospectar esses clientes. Começar a ter faturas em mão, começar a fazer dimensionamento, enviar propostas. E essas pessoas irem conhecendo a sua empresa, irem conhecendo que você trabalha com energia solar, que isso é muito importante. Porque essas pessoas vão ficar com um gatilhozinho na mente, mesmo que eles não fechem com você. E às vezes vai conversar com outra pessoa que eles sabem que quer energia solar, e aí vão te ligar você às vezes. Então, é muito importante que seu ciclo de amigos, ciclos de parentes, pessoas próximas, saibam que você trabalha com energia solar. Então, começa por ali. Começa buscando essas pessoas para fazer os seus primeiros dimensionamentos e as suas primeiras propostas. E pode ser que dali saiam, né, os seus primeiros clientes. Atingiu todo mundo da sua base ali de amigos e parentes, começa a andar ali pelo seu bairro, pela sua região. Então, começa a procurar lá o vizinho, procurar a pessoa do outro bairro e começa a atingir a sua cidade e vai atuando por regiões, para as pessoas entenderem também que você trabalha com energia solar. Você tem que atingir o máximo de pessoas possível. Então, cara, é rodar mesmo, é gastar sola de sapato, que é o que a gente fala aqui. E gastar saliva também, e partir para cima e começar a prospectar cliente. Porque se você não encher a sua base de clientes, vocês não vão fechar negócio. Não adianta você achar que vai prospectar 1, 2 clientes só por mês e vai ter fechamento com 1 ou 2. Se você não colocar lá uma pancada de gente na sua base para você, porque vai ter muito não, vai ter muita gente que não vai querer, então você precisa ter muita gente na sua base mesmo. Então vai correr atrás. E aí você vai partir para a prospecção ativa. Você vai começar a visitar o comércio, você vai começar a visitar a padaria, vai começar a visitar o restaurante e vai começar a bater na porta dos estabelecimentos comerciais e começar a oferecer seu produto, entender se eles têm essa dor, né, da fatura de energia, da economia de energia e atacar isso aí, cara. É fazer a pessoa, o comerciante, o amigo, o parente, o vizinho entender que existe uma grande vantagem, uma grande economia dentro do sistema de energia solar fotovoltaica. Mostrar para ele com números que aquilo ali vale muito a pena para ele, tá? E aí quando ele entender que aquilo ali realmente faz sentido, cara, ele vai com certeza conversar com você, negociar e, se tudo der certo, fechar com você também. Então, começa atuando nessa área que eu falei aqui para vocês, que está aqui na tela, para vocês começarem a prospecção de vocês, tá bom? Beleza. Aí, conseguiu prospectar, consegui a fatura em mão. Aí, com a fatura em mão, o que eu vou fazer, gente? Então, aqui dentro da fatura, igual eu falei com vocês, existem inúmeros dados, né, que a gente vai ter que obter para começar a dimensionar o sistema. Aqui dentro a gente tem o nome do cliente, né? É importante. Às vezes você não é uma pessoa conhecida, então tem o nome dele lá, já tem o nome do comércio dele, para você colocar na sua proposta, a proposta sair personalizada. Ali dentro você vai ter o endereço, que é onde a gente vai obter alguns dados importantíssimos dentro do sistema. Ali dentro você vai ter a média de consumo dele,
você vai ter o tipo de fornecimento para saber se ele vai ser um cliente monofásico, bifásico, trifásico, vou falar um pouquinho mais disso mais para frente. Mas dentro da fatura de energia tem inúmeras informações que a gente precisa, igual eu falei com vocês inicialmente, tá? Então, com a fatura em mãos, a gente vai começar a recolher os dados do cliente. Então, recolhimento de dados, né, a primeira etapa. Vamos recolher todos os dados, vamos começar a trabalhar em cima desses dados para começar a dimensionar esse sistema, beleza? Depois disso, a gente vai dimensionar o sistema. Então, com os dados em mãos, dimensionamos o sistema. Depois disso, a gente vai fazer o orçamento. E depois disso, a gente vai fazer a proposta. Vocês viram que tem 4 etapas muito importantes aqui que a gente precisa de muita agilidade, igual eu falei com vocês. A parte de recolhimento de dados talvez seja a parte que você vai mais gastar, entre aspas, tempo. Que é onde você vai pegar a média de consumo, vai fazer aquela continha da média de consumo, vai imputar aquilo lá na sua plataforma de dimensionamento e aquilo ali vai começar a gerar as informações que você precisa para ter potência, para você começar a dimensionar o sistema, ter o orçamento e gerar a proposta, tá? Então, isso tudo aqui é fundamental para a gente, tá? Então, eu vou abrir aqui uma fatura de energia para vocês para mostrar os dados que a gente vai ter aqui numa fatura. Isso aqui é uma fatura da EDP, cara, daqui do Espírito Santo. Então, as faturas de energia, no geral, elas trazem basicamente as mesmas informações. A diferença é mesmo como essa informação é mostrada na fatura, como ela está disposta ali na fatura para você entender como você vai extrair esses dados. Então, aqui está aqui. Primeira coisa que você vai ver aqui é o nome e o endereço do cliente. Então, aqui com o nome e endereço, é igual eu falei com vocês. Vocês vão começar a buscar informações de radiação, você vai começar a buscar informações de dimensionamento para esse cliente. Então, em cima disso, você vai começar a dimensionar o sistema mesmo. Aí, lá mais para baixo, você vai ter o consumo desse cliente, então você vai calcular a média dele. Aqui você tem informações sobre tensão de fornecimento, você tem modalidade tarifária, você tem tensão nominal, você tem qual que é o tipo de fornecimento dele. Então, isso tudo é muito importante para você dimensionar o sistema de forma correta. Então, por exemplo, um sistema de um cliente trifásico, que é esse caso aqui, ele vai passar a pagar um custo de disponibilidade quando ele botar o sistema fotovoltaico dele. E ele já paga isso de verdade. Então, custo de disponibilidade é aquela tarifa mínima que o cliente já paga na fatura de energia. Então, mesmo quando você colocar o sistema de energia solar para esse cliente, ele ainda vai continuar pagando essa tarifa mínima para a concessionária. Esse custo de disponibilidade é o custo que a concessionária cobra para você. Se você, por algum acaso, precisar de energia em algum momento, você tem a energia disponível. Então, por isso que se chama de disponibilidade. Então, para cada tipo de fornecimento, monofásico, bifásico, trifásico, você tem uma faixa de tarifa mínima. Monofásico são 30 kWh, que eles vão te cobrar de mínimo, bifásico 50 kWh e trifásico 100 kWh. Tensão nominal é muito importante para na hora de você escolher o inversor, você escolher o inversor fotovoltaico que vai estar lá na sua proposta. Então, aqui a gente tem aqui tensão nominal 220, 127, a gente já sabe que tem 220 lá disponível, a gente sabe que a gente pode trabalhar com inversores que tenham saída 220. Essas informações são todas muito importantes para o dimensionamento, beleza? A tarifa também é importante, o tipo de consumidor, se ele é grupo B, se ele é grupo A. Aqui a gente está focando em clientes do grupo B, que são clientes com fornecimento em baixa tensão. Vocês vão ver que mais para frente lá, que existem clientes do grupo A, né, que são clientes que recebem energia em média tensão, que já é uma complexidade um pouco maior na hora de elaborar a proposta e na hora de elaborar projeto, né? Então, aqui o nosso foco hoje é grupo B. Então, aqui a gente tem também, tá vendo, a bandeira tarifária. A gente sabe que em fotovoltaico a gente consegue abater essa bandeira tarifária também, tá? Então, isso também é uma vantagem que a gente traz para o cliente no final das contas, beleza? Aí aqui tem várias informações, tem informações de impostos, né, que o cliente vai pagar. Isso tudo a gente coloca também na hora de dimensionar o sistema. A gente precisa disso daí, do valor da tarifa, do valor do imposto, para calcular o payback dele, né, o retorno do investimento do cliente. Então, vocês estão vendo que a complexidade dos cálculos vão envolvendo várias coisas, né, várias variáveis. Então, por isso que eu vou bater nesse ponto de novo. É importantíssimo que a gente tenha alguma ferramenta para agilizar essa proposta. Se você for bater ponto a ponto disso daqui toda vez que você for fazer uma proposta, fazer isso na mão, de uma forma muito arcaica, vocês vão demorar muito tempo para ter uma proposta no final. Vai gastar às vezes meia hora, 1 hora para fazer uma proposta. Coisa que você consegue às vezes fazer em 10 minutos, 5 minutos com uma plataforma mais ágil. Então por isso que é importante a agilidade. Beleza? Então isso daqui é uma fatura de energia de um cliente. Tá joia? Então voltando aqui para a nossa apresentação.
Então, as premissas que a gente tem aqui na fatura, né, igual eu falei com vocês. Tensão e corrente. Então, a corrente que a gente fala aqui é a capacidade do disjuntor principal. Então, o disjuntor lá do padrão de entrada de energia do cliente, você vai ver lá, quando você for fazer a visita, que isso daí também é importante, isso também limita qual que é o projeto que esse cliente pode ter. Então, a carga, né, que esse cliente tem instalada está muito associada a esse disjuntor lá da entrada do padrão dele. Então, se você fizer o produto da corrente com a tensão, né, de forma bem básica falando, você vai ter a potência, né? Então você vai ter a carga que esse cliente tem instalada, a potência que ele tem disponibilizada para esse cliente. Então, é a partir dessa potência disponibilizada que a gente pode calcular o projeto máximo desse cliente. Então, a gente não pode ultrapassar essa carga máxima que o cliente tem para fazer o nosso projeto, tá? Então, essa limitação existe também no fotovoltaico, beleza? Então, extraindo lá informações que a gente teve lá desse cliente, a gente viu lá que a tensão dele lá era 220, 127. Na visita a gente viu, hipoteticamente, que esse cliente tem um disjuntor de 63 amperes, né, lá na entrada dele. O tipo de fornecimento que ele tem é trifásico, né, a gente viu aqui na fatura, eu mostrei para vocês. O local que ele está lá é em Vila Velha, então eu vou mostrar para vocês agora, no próximo etapa aqui, como a gente busca essa irradiação que está aí, de 5,01, eu vou falar para vocês o que é isso. O consumo médio a gente já extraiu dessa fatura, dá 432 kWh na média, então lá no final da fatura você tem a média de consumo, a gente vai extrair essa média de consumo e fazer esse cálculo para obter essa média lá para o cliente. A gente viu aqui que deu 432 kWh. Imposto de iluminação, o imposto do ICMS é de 25%, iluminação pública desse cliente de R$ 29,00. A iluminação pública a gente não consegue abater também, tá? A iluminação pública é um cálculo feito por prefeituras, né? Então cada prefeitura tem uma forma de calcular esse valor, tá? Então esse valor de iluminação pública a gente não consegue abater também da fatura, beleza? Então, vou mostrar para vocês aqui como buscar a irradiação desse cliente. Então a gente viu na fatura de energia que esse cliente está localizado na Rodovia do Sol, o endereço dele, que é uma rodovia que existe aqui no Espírito Santo, né, que liga várias cidades do Espírito Santo, mas ele está localizado em Vila Velha. Então, eu vou buscar aqui no Maps, aqui, né, eu já coloquei aqui o endereço da Rodovia do Sol, vou pegar um ponto aqui, dentro da Rodovia do Sol, e falar que esse cliente está nesse ponto aqui. Então, se você clicar com o botão direito aqui na tela, você vai ver que aparece a informação de localização, de latitude e longitude desse cliente, tá? Então, aqui a gente tem menos 20,362 e menos 40,29 aqui de longitude. Por que eu preciso dessa informação? Bom, a plataforma que a gente utiliza para obter a irradiação desse cliente, o que é irradiação? Irradiação é a quantidade de luz solar que tem disponível por metro quadrado para gerar energia para esse cliente, tá? Então, cada cidade do Brasil ela possui uma irradiação média. Isso são dados obtidos por uma plataforma que se chama CRECESB, tá? É um instituto, Centro de Referência para Energia Solar e Eólica, tá? Sérgio de Brito, o nome da pessoa homenageada desse instituto, né, que faz esse estudo. Então o CRECESB ele usa dados solarimétricos aí históricos de mais de 25 anos, tá? Então são dados bem precisos, tá, que a gente utiliza. Isso daqui a gente utiliza eu basicamente utilizo desde 2015, então eu tenho certeza que isso aqui funciona muito bem, tá? Então dentro dessa plataforma aqui, dentro do CRECESB, vocês vão vir aqui em potencial energético, potencial solar. Dentro de potencial solar aqui, vocês vão inserir aqui a latitude, igual eu mostrei para vocês lá, tá aqui a latitude lá do local, e a longitude, tá? Aqui, como a gente está no hemisfério sul, a gente vai manter aqui sul, tá? E a longitude sempre vai ser oeste, beleza? Aqui no Brasil. Então a gente vai clicar aqui em buscar. Então aqui, tá vendo? Eles vão buscar já as três localidades mais próximas aqui desse local que eu imputei aqui, né? Latitude e longitude. Aqui a gente tem o Oceano Atlântico, né? Então não é o caso aqui, a gente está em Vila Velha mesmo. Então eu vou buscar as informações aqui de Vila Velha. Então, vocês estão vendo aqui que cada mês tem uma irradiação média aqui, né? Para cada mês. Então, quando a gente vai fazer a estimativa de geração inicial, a gente não precisa de pegar de mês a mês, né? A não ser que você queira fazer de mês a mês mesmo. Mas como a gente vai fazer uma geração média, né? Como a gente obteve a média de consumo, então a média ela já obteve a média de 12 meses. Então a gente tem que buscar a média também de 12 meses de irradiação. Nesse caso aqui, a gente tem 5,01 kWh por metro quadrado dia. Então é essa unidade que a gente utiliza nessa irradiação aqui do CRECESB. Então a gente vai utilizar esse dado aqui de 5,01, que é o que está lá na nossa apresentação aqui que eu estava falando com vocês,
Tá vendo? Tá aqui, irradiação 5,01 em Vila Velha, Espírito Santo. E a gente vai avançar com esse dimensionamento aqui. Então, como a gente faz um dimensionamento de energia solar fotovoltaica? Eu vou falar para vocês como é feito o cálculo do dimensionamento, para vocês entenderem, né, também de onde vem os dados que a gente obtém na nossa proposta, nas nossas ferramentas que a gente utiliza. Então, como é feito o dimensionamento? A gente pega o consumo médio do cliente e divide pelo produto do número de dias, a gente utiliza 30, né, que é uma média de número de dias que a gente tem no mês, a irradiação local, que é aquela ali que eu mostrei para vocês como a gente obtém, e um fator de correção. O que é um fator de correção? Fator de correção é um dado que a gente utiliza para corrigir a geração de energia de ações que estão envolvidas no sistema. Ou seja, quais são essas ações? A gente tem sombreamento, que pode ocorrer durante o dia, né? A gente tem poeira, sujeira, que podem ocorrer também. Então, se essas placas começarem a ficar sujas, o que vai acontecer às vezes, isso vai diminuir um pouco a produção. A gente tem a temperatura local. A temperatura é um maior impactante na geração, então quanto maior a temperatura, tende a ser um pouco menor a produção de energia, tá? É claro que temperaturas altas remetem à insolação alta, então é uma curva ali, vamos dizer, que tem que estar bem balanceada, né? Não adianta eu falar que temperatura muito alta você vai gerar menos energia, porque teoricamente você vai estar com maior insolação. Então tem que ponderar bem o que é dito, né? Com essa informação, mas realmente temperaturas elas corrigem a geração dos módulos um pouco para baixo, né, a potência deles, tá? Isso é obtido até em folhas de dados de módulos, vocês vão ver que existem coeficientes, né, que você corrige a potência dos módulos em cima de temperatura, então a potência ela tende a cair um pouquinho. Então, a temperatura que impacta, você tem a própria eficiência do inversor, então quanto menor for a eficiência do inversor, maior a correção você vai ter, né? Então menos energia você vai produzir. Você tem outros fatores aí como mismatch é o descasamento de potência, então se você tem às vezes um sistema com sombreamento parcial em um módulo e outro não, ou então sistemas com inclinações um pouco diferentes, né, no telhado, às vezes tem aquela diferença de inclinação de um para o outro, isso gera esse mismatch. Bom, explicando em miúdos o que é mismatch, imagina 10 pessoas de mão dadas, né, indo fazer uma corrida, e aí são 9 pessoas que correm de forma igual e uma pessoa corre um pouco mais lenta. Então, essa pessoa que corre um pouco mais lenta, ela vai puxar os 9 que correm mais rápido para a velocidade dela. Isso que é um mismatch. Então, se tem um módulo que está produzindo um pouco menos de energia ligado em série, né, de mãos dadas, igual eu estou falando aqui, ele vai puxar a produção de toda essa série de módulos, né, ligados em série para a potência dele. Então, vai reduzir um pouco a potência. Então, isso também é um mismatch. Então, todos esses fatores estão envolvidos nesse fator de correção. O fator de correção que a gente usa básico ali é entre 0,78 e 0,80. Então, de 78% de perdas, né, a 80%, aliás, 78% de eficiência a 80% de eficiência do sistema. Então, a gente vai ter umas perdas ali entre 20% e 22%. Então, esse é o fator de correção que a gente utiliza básico ali para fazer o nosso dimensionamento inicial. Então, tá aqui os dados que a gente tem. 432 kWh na média que a gente obteve, dividido pelo produto daquilo ali que eu falei, número de dias 30, irradiação 5,01 e fator de correção de 80%, igual eu tinha falado. Dentro disso tudo, a gente chega no valor de um sistema de 3,59 kWp. O que é o kWp? É a medida de potência de sistemas fotovoltaicos. O watt-pico é a unidade de potência de módulos fotovoltaicos, então nada mais é do que o somatório de todos os módulos que estão envolvidos no projeto. Então, se eu tenho 10 módulos de 400 watt-pico, eu tenho 4 kW-pico. Então, é basicamente assim que é feita a conta, tá? Então, só que 3,59 kW-pico muitas vezes não é uma potência comercial. Eu vou mostrar isso para vocês depois também, mais para frente. Então, aqui eu estou considerando que eu estou usando... Saiu a digitação, saiu até um pouco errado aqui no nosso slide. Na verdade, são 460 watts aqui, a potência do módulo. E aí eu teria uma potência aqui de 3,68 kW-pico. Seria a nossa potência comercial. Então, eu estou considerando que existe um módulo aí no mercado de 460 watts. Eu sei que existe. É um módulo bem comercializado hoje em dia. Então, para eu chegar mais próximo ali daquele sistema de 3,59 que eu tinha chegado na estimativa antes, eu vou aumentar um pouquinho a potência dele ali, vai aumentar um pouquinho a geração, nada muito discrepante, com 8 módulos aí de 460, que vai resultar
nessa potência aí de 3,68 kWp, beleza? Então, como que eu inicio a precificação disso tudo? Eu já tenho a potência do sistema, né? Então eu já sei o quanto que vai ser a quantidade de módulos que eu vou precisar ter nesse sistema para gerar aquela média de consumo que a gente obteve lá na fatura de energia. Então, com os dados que a gente extraiu da fatura, a gente chegou nessa potência. Então agora eu vou começar a precificar. Bom, para precificar um sistema eu preciso saber quanto vai custar a minha mão de obra, eu preciso saber quanto vai custar o material fotovoltaico, eu preciso saber quanto vai custar o meu material extra, porque o material fotovoltaico que a gente compra na distribuidora, ela não vem com a parte de corrente alternada, que é a parte que vem depois do inversor, ou seja, disjuntores de proteção de corrente alternada, cabeamento, eletrodutos, tudo que vem fora do kit fotovoltaico, né? A gente precisa precificar também. A gente vai precisar do projeto, né? Quanto vai custar esse projeto? Se você não tiver o projetista, se você não for engenheiro, você vai precisar contratar esse projeto por fora. E até mesmo se você for projetista, você precisa considerar o preço da ART, né? Que você vai ter que emitir no CREA ou da TRT, né? Que se você for emitir no CFT. Então você precisa precificar também esse valor do boleto, né? Que você vai pagar lá, dependendo do projeto que você vai fazer, tá? Você precisa dimensionar o lucro, né? Porque ninguém trabalha de graça. Óbvio que você tem que ter o lucro, né? Até porque você também tem custos, né? Internos, né? Custos que não são mensurados aqui no sistema, né? Você tem custo administrativo, você tem que bancar a energia, às vezes, do seu escritório. Se você trabalhar em casa, tem que bancar a energia da sua casa. Enfim, vários custos indiretos que você tem. E você precisa ter o lucro também para fazer o caixa e para você viver também, né? Porque todo mundo precisa, né? De viver com alguma coisa. Então, o lucro, ele é algo totalmente aceitável, pelo amor de Deus. E você precisa também calcular os impostos dependendo de como você for trabalhar, né? A faixa de imposto que você vai trabalhar, e aí você vai precisar saber de acordo com o enquadramento que você tem da sua empresa, né? Do seu CNPJ, tá? Então, vocês viram aqui, eu coloquei uma tabelinha do lado aqui para mostrar para vocês mais ou menos uma precificação básica aqui de alguns itens, tá? Então, a mão de obra, eu coloquei o preço por módulo aqui de R$120. Isso é uma precificação que equipes de instalação no geral utilizam. Existem algumas empresas de instalação que cobram por quilowatt-pico e algumas que cobram por módulo. Então, tem essa variaçãozinha aí de valores aí de acordo com a equipe de instalação que vai trabalhar para você. Eu coloquei aqui o que cobram no geral, que é preço por módulo. Então, considerei um preço base aqui de R$120 por módulo. Então, no total eu teria R$1.080, né, para estimar de mão de obra. O material fotovoltaico eu coloquei numa faixa de R$12.000. Eu ainda não orcei de fato, estou mostrando só um exemplo para vocês aqui. O material CA, coloquei R$200 por kWp. É importante dimensionar dessa forma, tá, gente? É uma dica que eu dou para vocês. Cobra aí um valor por kWp para estimar o material CA, tá? Vai dar aí uma faixa de R$736 para essa potência que a gente está fazendo aqui. O projeto eu estou considerando que vão me cobrar R$900 se eu não tiver uma equipe de engenharia, se eu não for engenheiro, se eu não for projetista. Vou considerar que eu vou pagar R$900 aí para uma pessoa elaborar esse projeto para mim e homologar ele na concessionária, tá? Eu não botei o total geral aqui porque eu ainda não calculei o meu lucro e meu imposto, tá? Então, isso daqui é para vocês terem uma base, né, de valores que a gente utiliza no dimensionamento. Então, aí se você fosse fazer isso daqui numa plataforma, se você fosse fazer isso aqui na mão, na verdade, você teria que fazer cálculo de imposto, teria que fazer cálculo de lucro, e aí você teria um pouquinho de trabalho ali para começar a realizar esse cálculo, tá? É por isso que eu estou falando, agilidade, gente. Não vai perder tempo fazendo isso, pelo amor de Deus. Existem ferramentas, né, disponíveis para a gente fazer isso daqui, tá? É importantíssimo a agilidade, igual eu falei com vocês. Não vai perder tempo, porque você pode gastar tempo com outras coisas. Por exemplo, prospectando mais clientes para trazer mais gente na sua base e fechar mais negócio, igual eu falei com você, tá? E aí, falando em propostas, quantas propostas eu preciso para fechar um projeto? Bom, aqui eu trago dados da minha vivência em energia solar. Você precisa, em média, de 20 a 30 propostas para fechar um projeto. Então, gente, o que eu falei com vocês? Agilidade. Se eu quero fechar 10 projetos no mês, eu vou precisar de pelo menos 200 a 300 propostas por mês para fechar essa quantidade de projetos. Se eu quero fechar 2 projetos, eu vou precisar de pelo menos 40 propostas para fechar isso, 40 a 60 propostas, 2 projetos. Então, se você for fazer isso tudo na mão, imagina você fazer 40 propostas na mão, você vai gastar muito tempo, você vai gastar aí 2 semanas, uma semana só fazendo proposta. E é tempo que você poderia estar prospectando mais clientes para fechar mais projetos, gente. Pelo amor de Deus, não perde tempo fazendo isso na mão.
Existem muitas formas e existe uma ferramenta crucial para você fazer isso de forma rápida. Existe isso disponível, tá? Acessível. Não perde tempo fazendo isso na mão, tá bom? Essa é a grande dica que eu dou para vocês. Então, falando disso tudo, eu vou apresentar para vocês agora o tema principal do nosso webinar, que é o Orçamento Solar Express. O que eu vou mostrar para vocês aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês uma plataforma, tá? Que a gente utiliza na Academia do Sol, que é muito rápida, muito usual e muito prática de utilizar, tá? Essa daqui é a nossa plataforma da Academia do Sol. Isso aqui você faz tudo online, tá? Você vai ter um login, vai ter uma senha, onde você vai acessar aqui a aba de propostas. Você tem disponível propostas de baixa tensão e propostas de média tensão. Como eu falei que o foco desse webinar é em baixa tensão, eu vou iniciar fazendo uma proposta de baixa tensão com esses dados desse cliente que a gente falou aqui agora. Então vocês vão ver como é rápido fazer uma proposta com uma plataforma boa igual a nossa, tá? Então vou colocar aqui, vou colocar o teste aqui, né, como o nosso cliente, vou colocar aqui como se fosse um cliente teste mesmo. O CNPJ aqui, o CPF dele é opcional, tá? Eu posso colocar ou não, então eu não vou colocar nada aqui por enquanto. O estado que a gente viu na fatura de energia dele lá, Espírito Santo, e a cidade que ele está é em Vila Velha. Como eu falei com vocês, a localização é importante porque daqui ele obtém os dados de radiação local automaticamente. Você não vai precisar entrar no Crescesb, não vai precisar entrar em lugar nenhum procurar isso daqui, porque automaticamente a plataforma ela já tem esse banco de dados todos aqui dentro do próprio Crescesb e a gente já busca isso automaticamente quando você coloca aqui a cidade e o estado desse cliente. Aqui você vai colocar a distribuidora, a gente viu lá na fatura que é a EDP Celsa, a distribuidora, e aqui automaticamente a plataforma ela já te dá a tarifa completa aqui de energia. Então você tem a TUG e a TE, que são componentes da tarifa. Se você somar as duas, vocês vão ver que é o preço da tarifa cheia que a gente tem. Então, aqui ela já tem a plataforma, ela já tem as concessionárias todas cadastradas e vão pegar automaticamente os valores da tarifa aqui para você. E aí você vai clicar aqui em próxima etapa. Aqui a gente vai colocar a média que a gente encontrou do cliente. Você tem a opção aqui de colocar mês a mês, que aí a sua proposta ela vai mostrar uma curva, né, de consumo junto com a curva de geração, é bem legal. Aqui você tem como colocar valor médio, então se o seu cliente chegou para você e falou assim, pô, minha fatura é de R$800, você vai e coloca aqui R$800, se for R$400, enfim, o que você tiver que o seu cliente falar para vocês, às vezes ele não vai entregar a fatura, ele só vai falar o valor que ele tem já de consumo, que ele já sabe, ou você pode fazer um kit específico, que aqui você vai colocar o valor por quilowatt-pico, né? Igual eu falei com vocês. Às vezes o cliente já tem a proposta de um concorrente e aí ele já fala assim, não, eu quero a proposta de 4 kW-pico. Aí você já coloca aqui o valor quilowatt-pico que ele quer para você começar a dimensionar isso, tá? Então aqui eu vou colocar quilowatt-hora específico, que é o que a gente tem em mãos, que a gente extraiu a média lá que eu falei com vocês. 432 kWh. Aqui ele vai te dar uma pré-potência, tá? Então uma potência inicial, tá? Que ele te dá aqui. E aqui ele te dá uma pré-potência comercial. Então, inicialmente, sem eu adicionar nada aqui de informação a mais, de dados complementares, ele me fala que eu precisaria aqui de 3,63 kW-pico, que está bem próximo daquilo lá que eu falei com vocês, de 3,59. Aqui você tem uma abinha de adição na média. Se você quiser adicionar uma média, né? Eu quero adicionar 20%. O cliente chegou assim, considera que eu vou consumir uns 30% a mais aí e tal. E aí você pode adicionar aqui à vontade. Nesse momento eu não vou adicionar, só para a gente fazer em cima daquilo que a gente tinha calculado inicialmente. Aqui eu clico em próxima etapa e aqui eu vou colocar a tensão de fornecimento, que é aquilo lá que a gente extraiu na fatura também. Então vem aqui, coloca aqui 220, tá? Aqui consumo instantâneo, o que é isso? Consumo instantâneo é o quanto esse cliente consome da geração diretamente. Então, o quanto ele não vai injetar na rede da concessionária. Por que isso é importante? Porque quando você puxa os créditos de volta para a sua fatura, né? Quando você injeta na rede e puxa de volta na fatura, às vezes algum imposto em algumas concessionárias você não consegue abater tudo. Então por isso que o consumo instantâneo é importante. Então aqui como é uma residência, eu vou considerar que ele tem 50% de consumo instantâneo. Ou seja, durante segunda a sexta ele só vai consumir à noite, momentos que não tem geração, e final de semana, sábado e domingo, ele vai consumir o dia inteiro instantaneamente. Aí eu considerei que ele vai ter uma média aqui de 50% de consumo instantâneo. Fator de correção, que é aquilo que eu falei com vocês no vídeo. Vou considerar aqui 80%, igual estava lá no outro. Tá? 80% igual estava lá no outro. Rapaz, tá difícil de digitar aqui. 80%. Tá vendo? 3,58, que é muito próximo daquele 3,59 que eu tinha falado com vocês lá. Tá? Então, aqui ele está dando uma potência comercial porque eu ainda não adicionei o módulo. Aqui ele está considerando o módulo de 400 watt-pico.
Se eu mudar aqui para 460, ele vai mostrar aquela potência que a gente calculou lá naquele slide que eu mostrei para vocês antes. 3.68, tá vendo? Então, e a quantidade de módulos aqui embaixo, 8 módulos, é aquilo lá que eu tinha falado com vocês inicialmente, beleza? Agora, será que 460 realmente é a potência que eu preciso, que eu quero para esse cliente? E se eu chegar na distribuidora que eu quero trabalhar, que eu vou comprar o meu material, e encontrar uma potência um pouco melhor, que esteja com um preço melhor de um módulo diferente, sei lá, de 500, de 480, de 590 watts. Então, antes de eu colocar essa potência aqui, eu vou buscar na plataforma a que tiver com preço melhor, tá? Então, eu vou entrar numa plataforma aqui de uma distribuidora que é parceira nossa, que é a ForteLeve Solar, tá? Vocês podem entrar em qualquer outra que vocês quiserem, podem fazer na ForteLeve, podem fazer qualquer outra. A minha ideia aqui não é fazer merchan para nenhuma delas. Como eu já estou com acesso aqui mais fácil nessa, eu vou mostrar aqui neles. Então eu vou vir aqui, mostrar novas opções, tá? Vou colocar aqui a potência que eu falei, 3.59, né? Eu vou considerar a potência calculada, tá? Não vou considerar a potência comercial ainda, porque aí eu vou 3.58, né, que estava lá na plataforma. Número de fases, eu vou considerar que vai ser trabalhar com inversores monofásicos 220, tá? Apesar do meu sistema ter fornecimento trifásico, eu posso utilizar uma ou duas fases, né? Ao invés de utilizar as três. Como a potência é um pouco menor desse sistema, vocês vão entender depois que sistemas de potência um pouco menor são sistemas que utilizam inversores monofásicos. Então tá aqui, monofásico 220. O tipo de estrutura, eu vi lá na visita desse cliente que o telhado dele é telhado cerâmico, né? Que é aquele telhado colonial. Então eu vou colocar aqui a estrutura colonial e a cidade aqui que a gente viu lá é Vila Velha, né? Então Vila Velha, para pegar a cidade aqui, Vila Velha, Espírito Santo. E aí eu venho aqui em gerar. Então a plataforma ela vai buscar para mim os kits que eles têm disponível nessa faixa de potência. Então tá aqui, ó, 3.71, ó, eu vi aqui, ó, tá vendo? Acima um pouquinho de 3.59, eu tenho 3.71 da Jinko 530 watts, tá vendo? Então por isso que eu não botei o módulo lá antes e avancei, porque como eu encontrei um módulo com a potência até maior, com preço melhor, tá vendo? Que ele filtra por preço, então ele pega do menor preço, tá aqui R$10.900, e eu venho aumentando o preço aqui para baixo. Então, eu quero fazer um projeto legal aqui para o meu cliente, eu vou considerar aqui esse menor preço, um preço com melhor custo-benefício, estou utilizando aqui o inversor da Goodyear e o módulo bifacial da Jinko 530 watts. Então eu vou vir aqui na Academia do Sol e vou colocar aqui que o módulo, ao invés de ser 460, vai ser de 530, né? Então, ó, consegui um módulo bacana aqui. Ao invés de 8, eu vou gastar só 7 módulos. Meu cliente vai ficar felizão, tenho certeza. Aqui eu volto aqui para colocar a unidade consumidora que eu tenho. Eu tenho uma unidade consumidora trifásica. Iluminação pública a gente viu que era em torno de R$29. Vou colocar 50 centavos aqui. Então, se eu tivesse mais faturas para abater, meu cliente quer abater em mais 2 locais, né? A gente sabe que o fotovoltaico permite isso. Se você tiver mais de uma unidade consumidora no mesmo CPF ou CNPJ na mesma área de concessão, ou seja, que esteja na mesma concessionária, eu posso distribuir esses créditos para essas outras unidades. Então, se esse cliente tivesse mais unidades aqui, mono, bi ou trifásicas, eu adicionaria aqui a quantidade, porque isso vai impactar, né, no final, né, no valor residual que ele vai pagar por fatura. Se ele tiver muitas faturas, ele vai pagar várias faturas mínimas, né? Então ele vai ter um residual um pouco maior do que uma fatura só, tá? Porque ele paga mais faturas. Então aqui eu vou considerar que eu só tenho uma, para mostrar o exemplo igual ao nosso. Inversores, eu vi lá na proposta da ForteLeve, lá que eu tinha mostrado para vocês, que é um inversor. O fabricante é o Goodyear. Cadê o Goodyear aqui? Goodyear. A garantia do Goodyear a gente sabe que são 10 anos. Aliás, deixa eu confirmar aqui. Eu vou entrar aqui só para confirmar. Isso, não, são 10 anos mesmo. Vou considerar aqui 10 anos. A potência desse inversor, aqui está aqui, ó, 3 kW, tá? Então eu vou colocar aqui 3 kW. Tensão de saída dele 220, igual a gente viu lá. Beleza? Aqui, potência de transformadores. Só quando a gente tem transformadores isoladores depois do inversor, isso acontece quando você tem tensões diferentes entre um lado e outro. Ou seja, se meu inversor tem uma saída, por exemplo, 380 trifásico e a minha rede é 220 trifásica, eu preciso combinar essas duas tensões. Como é que eu faço isso? Eu coloco um transformador no meio desse caminho aqui. Esse transformador ele vai pegar o 380 do meu inversor, vai rebaixar para 220 da rede e vou poder fazer a conexão na rede normalmente. Então, se eu tivesse um transformador, eu colocaria aqui. Nesse caso, eu não tenho. Estrutura de fixação, telhado cerâmico, igual eu falei com vocês. A garantia do material da ForteLeve eu sei que são 12 anos.
O prazo de instalação, isso daqui vai sair na proposta lá no final. Então, quanto tempo eu demoro para fazer uma instalação de 7 módulos? Eu vou colocar aqui que em média 2 dias eu faço uma instalação dessa. A garantia da mão de obra você define de acordo com a sua empresa. Eu vou colocar aqui 1 ano, que é o que usam de padrão aí no mercado. Fornecedor do material, a gente viu aqui que a gente tem um inversor Goodyear, né? Então, eu vou colocar aqui Goodyear. Então, próxima etapa, eu vou entrar com o orçamento. Então, o valor do kit aqui, quanto que eu vi que está o kit aqui? R$ 10.900. Eu vou colocar aqui R$ 10.900. Ele já vai me dar aqui o valor por quilowatt-pico, né? Para você ter uma ideia de valor de material por quilowatt-pico. Então, está aqui. O meu kit, né? Eu vou definir aqui os impostos, né? Que eu vou ter nesse sistema. Aqui, se o kit for revenda, você seleciona aqui revenda. E aí você seleciona o imposto que você vai utilizar de revenda. Se for material passado direto, você pode deixar aqui esse item selecionado, né? Então, ele vai calcular aqui de acordo com isso. Quando você passa o material direto para o cliente, você não vai bitributar a sua empresa, né? Impostos de serviço, né? A faixa de imposto de serviço ela varia de acordo com o faturamento da empresa, né? Eu vou deixar esses 16% que estão aqui, tá? Aí aqui a gente começa a imputar os dados, né? Que a gente estava falando anteriormente. Então, quanto que o meu projetista estava cobrando aquela hora lá? R$ 900, né? Que eu tinha colocado lá na planilha. Beleza. Mão de obra por módulo, a gente viu lá, R$ 120. Material CA, que eu falei com vocês lá anteriormente, R$ 200. Outros custos, você pode colocar aqui se você tiver algum outro custo, né, que você vai gastar na instalação, você fez a visita, verificou que vai ter alguma outra coisa a mais, você coloca aqui outros custos. O aterramento, se você precisar fazer o aterramento, né, na casa do cliente, ou se for uma usina de solo, enfim, está aqui o campo disponível também para você precificar isso. Estrutura extra, se você for precisar fazer alguma coisa extra na estrutura, também pode colocar aqui. Se você quiser cobrar pela visita, né? O cliente nem vai saber, você vai colocar aqui dentro da proposta já, ele já vai pagar pela visita quando você fechar o contrato. Então, se for uma visita, às vezes, numa outra cidade, você vai gastar gasolina, pedágio, sei lá, vou colocar aqui R$ 150, tá? Beleza, aí aqui ele já te dá o total aqui dessa parte aqui dos serviços, né? E aí, beleza, a gente continua aqui para baixo. Se o cliente for precisar fazer alguma reforma do padrão, o meu cliente, ele tem, sei lá, uma carga baixa, né? Ele é um cliente monofásico 127, eu preciso colocar um inversor 220. Eu preciso pedir um aumento de carga, vou reformar o padrão. Se você tiver essa demanda, você vai colocar o preço aqui que você orçou. Laudo estrutural, então você precisa fazer um laudo para colocar o sistema no telhado do cliente. Então, vou colocar o valor do laudo aqui. Se precisar fazer alguma obra civil, também coloca aqui. Algum serviço extra. Se tiver frete, enfim, você tem aqui uma infinidade aqui de opções, né, dentro da plataforma para você ir precificando de forma correta e não tomar prejuízo lá no final. Beleza. Aqui, se você for comissionar, né, se você tem uma equipe comercial ou tem um representante comercial, você tem como colocar aqui também a comissão dele. Vou colocar aqui 5%, por exemplo. Aqui, margem de contribuição, né? Quanto que é a minha margem de contribuição no meu projeto? Sei lá, vou colocar aqui 60%, por exemplo, de margem de contribuição. Aqui eu tenho a margem final, né? A margem bruta ficou alta, aqui 30%. Não é uma margem muito praticada no mercado. Vou colocar aqui 50%, 20%, tá legal, a margem bruta, né? E aí eu vou pagar os 5% de comissão do meu representante, vou ficar com 15% de margem. Tá um preço bacana, vou deixar isso daqui então. Beleza? Bom, terminei de compor toda a precificação. Vocês viram que é muito rápido. Comecei a dimensionar ali, não precisei entrar em nada, só plataforma de preço de material mesmo, porque isso aí não tem como, né? A gente tem que buscar o material aí com o fornecedor, então cada fornecedor tem uma plataforma, uma forma de passar o preço diferente. Então, a única vez que eu precisei sair daqui na nossa plataforma foi para ver o preço de material. O restante, eu fui imputando com dados que eu já tenho em mãos, tá? Dados de precificação de serviço, enfim. Já buscou tudo aqui, não precisei entrar em radiação, não precisei entrar em Google Maps para buscar nada, tá? Então, já peguei, já coloquei a localização e já buscou tudo para mim aqui. Aqui tem como você colocar informações de financiamento. Então, se o seu cliente tiver uma opção de financiamento, se você tiver em mãos taxas, né, de financiamento, você pode colocar aqui, vou colocar aqui, sei lá, 2,2% ao mês de taxa de juros e uma parcela de 60 meses aqui para o cliente. Isso daqui vai sair lá no final da proposta também. Então, vou deixar aqui só para vocês verem como é que sai. E eu clico aqui em revisão. Aqui ele vai me dar um resumão de tudo que eu coloquei no início aqui. Então, tá aqui, dados da tarifa, a fatura total sem energia solar. Então, quanto que ele paga hoje sem energia solar? Ele está pagando R$400 por mês, ele está pagando quase R$5.000 de fatura por ano, tá? Então, é isso aqui que ele paga por ano de dinheiro, ele deixa lá na concessionária de energia dele R$4.800 todo ano, tá?
Aqui dados para a fatura, né? Ó, a taxa de disponibilidade com eletrifásico já está aqui 100. Então ele tem um consumo instantâneo, que eu coloquei ali aquele 50%, né? Então o consumo de crédito ficou bem na metade, né? Então tá aqui 216 para cada um. Ó, a fatura sem energia solar, que é aquela aqui em cima, tá aqui, ó. A economia que ele vai ter por mês de R$ 262 reais, e a fatura residual dele de R$ 141 reais. Então, como ele é um cliente trifásico, ele paga uma tarifa um pouquinho maior, né? Então ele fica com a fatura ali de próximo de 140 reais. Pô, ele está economizando R$ 260 reais por mês ali de fatura, tá, gente? Ó, aqui informações de crédito, de fatura, ó, geração e consumo por mês. Então ele traça esse paralelo aqui de quanto gera de energia por mês e quanto que ele vai consumir, né? Como está tudo na média aqui. Aqui é parte de consumo instantâneo da fatura. Resultado ambiental, né? O quanto que ele deixa de enviar de CO2 para a atmosfera, enfim, toda a parte ambiental. Aqui a TIR do projeto dele, né? Então ele está com a TIR de 17,62% ao ano aqui, tá? Então esse que é o retorno do investimento dele. E o payback dele ficou em 5,9 aqui, né? 5 anos e 9 meses para esse payback dele. Então ele vai investir um valor que daqui 5 anos e 9 meses ele vai retornar com esse valor todo. E como o sistema ali tem garantia normalmente de 25 anos, ele vai ter praticamente 20 anos aí para usufruir da economia dele, já que ele se paga em praticamente 5 anos ali, né? Tá aqui o investimento dele, R$18 mil, e aqui o fluxo de caixa do sistema dele, tá? Então, quando eu vou finalizar aqui eu posso colocar também validade da proposta. Pô, vou colocar aqui 7 dias, né? Então, a validade da minha proposta é até dia 21/9 aqui, para ele decidir, né? Para o preço também não flutuar muito. Eu vou finalizar. Cliquei em finalizar, gente, tá aqui, ó, a proposta está feita para eu já imprimir e mandar para o meu cliente. Então o teste, né, que é o nome que eu coloquei para o meu cliente, aí ele começa a passar os dados aqui da fatura. Aqui um breve resumo de como funciona o sistema de energia solar, bem gráfico, tá vendo? Bem visual, tá? Aqui o investimento, que é o que o cliente quer ver, cara. A primeira coisa que ele quer ver é o valor. Se você colocar o valor lá no final, ele vai passar pela proposta toda sem olhar em nada. Ele não vai ver quanto que gera, não vai ver nada. Ele só quer ver o valor no começo. Então, já mostra aqui logo no começo, para matar a curiosidade dele, o quanto que ele vai investir e o quanto que ele vai economizar por mês, tá? A estimativa de consumo dele, o tipo de telhado, o tamanho do sistema que ficou, o payback dele. Aqui, ó, o gasto dele sai de 403 para 141, então ele vai ter essa economia toda aqui por mês, tá? Retorno por ano dele, em porcentagem, a TIR dele, e o financiamento dele em R$ 563 reais por mês. Se ele tiver essa taxa aqui, você pode variar essa taxa da forma que você encontrar com o financeiro, né, com o banco dele lá também. Você pode variar esse valor aqui, beleza? Retorno sobre investimento, aqui tem todo o fluxo de caixa mostrando para ele. Se o cara for mais técnico na parte financeira, ele vai ter toda a informação de fluxo de caixa dele aqui. Aqui o sistema dele, pô, tem um resuminho de como é que é o sistema dele. Pô, 7 módulos de 530, um inversor da Goodyear, uma estrutura de fixação em telhado cerâmico, a área que vai ter estimada de utilização desse módulo, tá aqui. Gráfico de geração do sistema dele, quanto que gera por mês, tá vendo? Então, pô, tem meses do ano que vai gerar um pouquinho mais, são meses de verão, meses de inverno você vai ter uma geração um pouco menor. Isso porque eu coloquei Vila Velha. Se eu botasse, sei lá, Maranhão, você ia ver que a curva de geração é um pouco diferente. Se eu botasse Goiás é diferente, se eu botar Amazonas é diferente. Então isso a plataforma já faz automático para você. Então no final já vai ter essa informação toda bonitinha para você. Você não vai precisar ficar pensando, porra, tem que fazer gráfico em Excel, tem que fazer isso daqui, não sei o que, tem que plotar. Pô, gente, pô, tá aqui tudo facinho, cara, na plataforma. Muito fácil de fazer, beleza? Aqui é a garantia, né? Painel fotovoltaico, 25 anos de eficiência. Inversor, 10 anos de garantia, que a gente colocou lá no início. Estruturas também, 12 anos. Mão de obra que a gente colocou lá 1 ano. Que ele tem todas as informações que ele precisa. Como é a implantação do projeto, tem um passo a passo. Como é que é feito, ó. Primeiro a gente vai preparar a instalação, depois faz a instalação, depois finaliza e conecta, beleza? Com a autorização da concessionária. E aqui um resuminho com o aceite da proposta. Então aqui já tem a forma de pagamento que ele vai escolher. Pô, eu quero pagar à vista, ele vai assinalar aqui. Pô, eu quero pagar com financiamento, vou assinalar aqui. Ou outra forma, você combinou com ele ali, pô, ele vai dar uma entrada, vai pagar 2 no boleto, enfim. A sua negociação, cara, ágil ali na frente dele, já com um resuminho ali para ele assinar. Chegou aqui, cara, o cara assinou, tá o nome dele aqui, tá como teste, ali assinou, você aqui vai assino do lado, pronto, você tem um aceite de proposta, você vai correr lá no escritório, já vai fazer o contrato dele, já vai mandar para o contrato para ele assinar, para não esfriar. E, pô, ágil, tá vendo? Ágil. Você teve o orçamento dele na mão, muito rápido, teve informação rápida, você faz isso aqui, pô. Eu fiz aqui um pouquinho mais demorado, porque eu estou mostrando para vocês. Depois vocês pegaram o jeito, vocês vão ver, cara, 5 minutos você faz isso.
Então o cliente mandou a fatura em 5 minutos, já mandou a proposta para ele, enquanto seu concorrente está lá demorando 7 dias para mandar uma proposta, 5 dias, 2 dias, você está ali ó, rápido, não deixando o cara nem receber outra proposta rápido, você chegou lá, já mostrou para ele, claro que sem forçar o cliente a assinar nada, né gente? Todo cliente tem seu tempo, mas quanto mais rápido você faz o serviço para ele, pô, o cara já saca, pô, esse cara, pô, o cara é atento, o cara tá rápido ali, o cara já tá me mostrando as coisas mais rápidas, o cara é ágil, né? O cara já percebe que você tá ativo, né? Então, finalizou, cara, imprimiu, mandou pro cliente, pô, aceitou. Beleza? É isso, cara, é isso. Foquem nisso, agilidade, com precisão, com qualidade, tá? Vocês viram, proposta limpa, legal, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte do Orçamento Solar Express, beleza? Dando sequência, então, assim, dentro de tudo que eu passei para vocês, vocês perceberam que agilidade é a coisa mais importante que a gente precisa hoje no orçamento. Agilidade e qualidade, obviamente, né? Então, assim, dentro de tudo que a gente viu, agora eu quero passar para vocês o que é o grande produto, né, a grande novidade que a gente quer trazer para vocês aqui, que vai facilitar muito a vida de vocês no quesito de agilidade, de qualidade, de personalização, de uma entrega de qualidade mesmo, numa proposta para o cliente final. Então, a gente está fazendo hoje aqui o lançamento, né, da nossa plataforma de dimensionamento solar. O que traz essa plataforma? Né? Ela vai trazer para você um sistema de dimensionamento em baixa tensão, ou seja, toda a proposta em baixa tensão, desde todas as entradas, né, das dados de consumo do cliente, local de consumo, né, onde ele vai buscar irradiação, toda aquela facilidade que eu mostrei para vocês da plataforma, entregue para vocês nesse dimensionamento em baixa tensão. A planilha de dimensionamento também, o sistema de dimensionamento em média tensão para vocês também. Então a gente tem também dentro da plataforma toda a parte de média tensão. Então se você tiver um cliente que está em média tensão, né, que está conectado em média tensão, que tem demanda contratada, é cliente do grupo A, você também vai ter isso dentro da plataforma, totalmente ágil, fácil, prático de se fazer também. Todos os dados que você extrair da conta de energia, você vai conseguir colocar lá também. Além disso, vocês vão ter um modelo de proposta também, personalizável, né? Então, essa proposta que vocês têm lá no final, de qualidade que eu mostrei para vocês, que vocês conseguem entregar um diferencial que tem no mercado hoje, não vai ser aquela proposta em Word, cheia de coisas, cheia de informação que o cliente não consegue ver nada lá dentro, não consegue às vezes nem achar o valor do projeto lá dentro, né? E dentro disso tudo você também vai ter toda a complementariedade, né, de uma plataforma que você vai ter, que você precisaria de planilhas complementares, né? Buscar fator de radiação, buscar o payback, fazer conta de tudo. Tudo isso está integrado dentro dessa plataforma. Então você vai ter uma plataforma completamente completa dentro dela, tá? Para você conseguir montar a sua proposta com qualidade e agilidade, que é aquilo que eu falei com vocês. Para vocês converterem, vocês precisam ter agilidade. Então, cara, aqui dentro vai ter tudo que vocês precisam, beleza? Além disso tudo, desse modelo, né, que a gente traz, que eu mostrei para vocês de proposta comercial customizável, né? É um produto incrível isso. Você ter essa proposta é uma qualidade assim que vocês não têm ideia. É um diferencial completo que vocês vão ter no mercado. Vocês podem, se vocês fizerem um benchmark e buscarem propostas de outras empresas, vocês vão ver que a maioria é aquela proposta de Word lá, cheio de planilha, cheio de conta, cheio de gráfico, cheio de coisa maluca, que ninguém consegue entender nada que está escrito ali. Se uma pessoa não for lá e descrever aquilo tudo, às vezes é 10, 15 páginas de texto denso, que a pessoa tem que ler aquilo tudo, a pessoa não quer nem ler aquilo. Então, a gente está entregando para vocês esse modelo também de proposta customizável, né? E se eu fosse cobrar por item, né? Quanto que custaria um sistema de dimensionamento em baixa tensão, um em média tensão, um modelo de proposta, uma planilha complementar, né? Que com irradiação, com dados de todas as cidades do Brasil, com dados de tarifa, com payback, com cálculo de tudo. Quanto que custaria por item? Bom, eu chuto aí que pelo menos R$200 aí numa plataforma de dimensionamento em baixa tensão, mais uns R$250 numa plataforma de média tensão, que é um valor aceitável, até porque a média tensão é uma complexidade bem maior, né? O modelo de proposta aí, eu chutaria também uns R$100 aí tranquilo, para você ter um modelinho lá bonitinho e tal, com uma identidade visual legal, né? E as planilhas complementares aí, eu chutei também um valor aí de R$147 para você ter essas planilhas complementares financeiras, de cálculo de radiação, de tudo, também estaria agregado nesse valor aí, tá? Então, se você somar isso tudo aí, né, você teria um valor aí de 200, 450, 550, mais de 650, quase R$700 ali, né, num produto
em uma plataforma só, certo? E aí, a sua pergunta para mim é, qual o valor, né, dessa plataforma que a gente está lançando hoje? Igual eu falei com vocês, se fosse um valor que eu fosse compilar todos os valores que estão agregados ali na plataforma, eu colocaria ali R$ 697 para vocês, tá? Para ter toda essa facilidade que eu falei com vocês aqui agora. Tá um valor super adequado, super justo pela quantidade de coisas que a gente está entregando. Mas, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou diminuir esse valor. Eu não quero cobrar R$ 697 porque eu sei que esse valor aí, eu não vou conseguir atingir todas as pessoas que eu quero atingir. Eu quero atingir todo o Brasil envolvido nessa plataforma. Então, R$ 697 eu tenho certeza que eu não vou conseguir atingir todo mundo. Então, eu vou baixar ali para R$ 497. Seria um valor também justo, tá? Tô dando R$ 200 de desconto para vocês. Mas mesmo assim, eu não estou satisfeito. Também é um valor que eu não vou conseguir. No primeiro momento vai ter gente que vai se sentir um pouco com a barreira um pouco maior, a pessoa já tem que fazer vários investimentos no começo da empresa. Eu sei que ela não quer às vezes desembolsar esse valor no começo, então eu vou diminuir esse valor, eu consegui chegar nesse valor aí de R$ 297 para vocês, tá, gente? R$ 297 numa planilha, numa plataforma onde vocês vão ter, além da plataforma de média tensão e baixa tensão, os cursos ensinando a mexer nessa plataforma. Então você vai ter vídeo aula ensinando a mexer na plataforma de baixa tensão, ensinando a mexer na plataforma de média tensão para todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês terem sanadas lá, tá? Então, toda essa facilidade da plataforma que eu mostrei para vocês aqui hoje nesse webinar por R$ 297. Cara, conversando aqui com a galera, a gente chegou e eu falei, cara, R$ 297 eu acho que vai vender muito, eu acho que a gente vai conseguir atingir muita gente. Eu acho que a gente vai conseguir assim, explorar o máximo que a gente conseguir no Brasil e trazer essa facilidade que a gente não tinha no começo, né? A gente não, igual eu falei com vocês no começo do webinar, cara, a gente não vai ter, a gente não tinha acesso a nada disso, né? A gente teve que montar tudo, do zero, lá em planilha de Excel e sair montando. Isso gasta um tempo absurdo, que vocês não têm ideia. Então eu falei, cara, R$ 297 seria um valor muito tranquilo de fazer, mas eu quero diminuir mais ainda. E aí a gente chegando num consenso, a gente conseguiu chegar, então, no valor final aqui, para vocês adquirirem tudo isso que eu falei com vocês por R$ 197, cara. R$ 197, tá? É um valor, assim, que eu acho que, para quem está começando uma empresa, é um valor que é extremamente válido fazer esse investimento por conta da quantidade de coisas que eu falei com vocês aqui. Agilidade, qualidade nessa plataforma. É uma plataforma totalmente intuitiva, online, muito fácil de manusear. Eu mostrei para vocês aqui hoje, é muito tranquilo de mexer nela. Além de ter mostrado aqui hoje no webinar, igual eu falei com vocês, vocês vão ter acesso aos vídeos, né? Na plataforma de baixa tensão, da plataforma de média tensão. Então tá aí, cara, R$ 197 para vocês adquirirem essa plataforma completa, igual eu falei com vocês, onde vocês, além de ter acesso a toda essa quantidade, né, de ferramenta, né, de plataforma de média e de baixa tensão, lá dentro vocês vão ter como adquirir cursos também, cursos de venda, cursos de projeto, de homologação. Lá dentro a gente está desenvolvendo uma plataforma que tem uma amplitude de vídeos também que vocês vão poder adquirir posteriormente, né, caso vocês sintam necessidade. Vai estar disponível para comercialização lá dentro também esses vídeos, né, além da plataforma, né, vocês vão ter essa opção de adquirir também esses cursos auxiliares se vocês sentirem necessidade. Mas nesse valor aí está incluso plataforma de baixa tensão, plataforma de média tensão e os vídeos ensinando a mexer nas plataformas de baixa e de média tensão. Beleza, gente? R$ 197, que daí R$ 18 por mês, na média, R$ 18,15 por mês. Cara, valor muito tranquilo para todo mundo. Imagina você ter tudo isso que eu falei com vocês por R$ 18 por mês, R$ 18,15 por mês. Então, eu acredito que para todo mundo esse valor é tranquilo. Se você está começando a empresa, eu tenho certeza que o primeiro projeto que vocês venderem já vai se pagar assim, com muita tranquilidade esse investimento que vocês estão fazendo. E eu estou para falar para vocês aqui, vale muito a pena, falando de uma pessoa que começou lá no começo da energia solar, que não tinha nada. Eu tenho certeza que se eu tivesse isso daqui, cara, era outra história, o começo teria sido muito mais fácil do que foi para mim. Mas estamos aqui entregando tudo que a gente batalhou nessa jornada da energia solar para entregar para vocês nessa plataforma aqui da Academia do Sol. Beleza, gente? Então, link aqui na descrição, abaixo aqui no vídeo, tá? Vocês vão ter o link aqui da plataforma para vocês entrarem lá e começarem a desfrutar desse produto incrível que a gente conseguiu criar para vocês aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado do webinar, espero que vocês tenham entendido o valor que a gente trouxe aqui para vocês, né? Dentro dessa plataforma, e espero vocês dentro da comunidade da Academia do Sol. Um abraço a todos!